Fala galera, Giovanni Ferreira no ar, direto de Gramado. Vim aqui gravar um material pra vocês e eu queria falar sobre medo. Quem nunca teve medo de trocar de emprego, de tomar uma decisão na vida que gerasse algum impacto? Eu vou te falar de 2 vezes que eu voltei pra trás, que se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria. Foi em relação a jogar futebol, a seguir minha carreira. Há alguns anos atrás eu tive 2 oportunidades na minha vida que eu deixei passar por causa do medo. A primeira foi ir morar em Pelotas e jogar no Pelotas por algum tempo. Eu tinha um tio que foi jogador de futebol e ele morou em Pelotas e ele me conseguiu uma oportunidade. Mas naquela época eu tinha medo de ir sozinho, eu não sabia como é que ia ser minha vida lá, eu não queria largar o conforto da minha família. Na época eu também tinha um relacionamento, eu deixei aqueles pensamentos entrar, as pessoas falarem tipo, não vai, se der errado. E eu acabei não indo. E a segunda vez aconteceu para disputar uma Copa em São Paulo, onde o clube era o Americana. E também não fui, por medo de ir pra lá sozinho, medo de ficar lá sozinho. E foi as 2 vezes que eu deixei o medo me dominar. E depois dessas oportunidades, eu comecei a enfrentar meus medos. E eu queria te falar que o medo é normal. Por exemplo, medo de trocar de emprego, sair do emprego certo para ir para um emprego melhor, talvez. Eu tive essa experiência quando eu estava estagiando no Jockey Club e eu estava bem lá no meu trabalho, eu estava bem com o pessoal, com a equipe, eu gostava do local, só que eu recebi uma oportunidade de trabalhar num lugar onde era com identidade visual, com marca, e eu queria aquela experiência. Só que eu tive que tomar uma decisão, vou ou não vou, troco o certo pelo duvidoso. E eu acabei, quer saber, azar, se eu quebrar a cara eu vou ir igual, eu não vou deixar o medo me vencer, aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga passando, e eu decidi ir. Fui lá, fiquei um tempo, acabou não dando certo, mas eu não fiquei com aquele pensamento, e se desse errado, e se eu não fosse, como foi das outras vezes, como eu deixei de seguir minha carreira no futebol. Pra quem não sabe, meu pai foi jogador de futebol profissional. Enfim, eu acabei escutando aqueles pensamentos negativos e não fui, e acabei me arrependendo. Então eu queria dizer pra você, o meu segredo é, faça mesmo se você tiver com medo. Se você tiver com medo, vai igual. Eu tenho muito medo às vezes em fazer algumas coisas. Por exemplo, quando eu fui pra Argentina, eu tava me cagando de medo, por ser um país que eu não conhecia, ficar lá sozinho, eu não ia saber como é que eu ia me virar, eu não ia saber como é que ia ser chegar lá. Enfim, eu fiquei 1 semana sozinho lá, mas eu fiz acontecer. Quando eu embarquei, quando eu fui, já era, não tinha mais como é que seguir, não tem mais pra onde correr, não tem que chorar no colo do pai, chorar no colo da mãe. Enfim, foi minha primeira experiência de viagem sozinho, foi pra Argentina. E eu tava cheio de medo, mas mesmo assim eu decidi ir. Aconteceu a mesma coisa pro Chile. Quando eu fui pra Santiago, os pensamentos eram que, cara, tu vai pra Santiago sozinho, e se der tudo errado, e se lá tu te perder, e se tu te roubarem teus materiais. Pra não ter noção, eu tinha mais de 5 mil em equipamento. Pra muitas pessoas pode ser pouco, mas pra mim era muito. Se eu perdesse aquele meu equipamento, eu ia quebrar minha cara, literalmente. Mas eu fui, mesmo tendo medo. E é assim que eu encaro hoje a minha vida. Hoje eu tenho a minha empresa e você acha que eu não tenho medo? Tu acha que não vem os pensamentos e tipo, se não der certo a empresa, o que tu vai fazer? As pessoas vão achar engraçado. As pessoas vão falar, viu, eu te falei que não ia dar certo. Enfim, só que eu tô pouco me lixando pra opinião dos outros. Eu tô fazendo o que eu acredito, e o que eu acredito é estar aqui, gravando pra vocês, mostrando a minha história, falando pra vocês fazer, mesmo que você tiver medo, faça. Não dê ouvido pra opinião dos outros, você tem que decidir, você tem que fazer as suas escolhas, porque o tempo passa rápido, a vida passa muito rápido. Eu, sinceramente, aos meus 18, 17 anos de idade, eu jamais pensaria que eu ia sair da minha cidade. Eu jamais pensaria que eu ia sair de Porto Alegre, que eu iria a Gramado, por exemplo, que eu iria em Santa Catarina, que eu iria estar em outro estado, como Rio de Janeiro, Bahia. Nunca passou isso pela minha cabeça, pela minha criação, ou talvez pelas pessoas que estavam na minha volta. E porque eu tinha medo de ter a mesma vida frustrante que os meus familiares, por exemplo. Eu não tô querendo ser arrogante em falar nisso, eu só quero abrir seus olhos, que você pode fazer, sim, coisas que você goste, que você tenha seus sonhos, você pode realizar eles. Só que depende de você, não depende de mim. Eu posso estar aqui falando e incentivando, eu tive que correr atrás. O meu primeiro estado que eu conheci foi Santa Catarina. E aí vai indo, tu vai avançando o degrau, depois foi Rio de Janeiro, e aí tu vai vendo que tu pode, cara, tu vai vendo que tu pode chegar em outros lugares, tu vai vendo que o que te limita é tua mente. Por isso que eu tenho maestria vencedora, por isso que eu criei esse curso, pra abrir a sua mente, abrir os seus olhos, mostrar que você pode fazer coisas que talvez você não imagine, coisas tão simples, que eu sei que pra muitas pessoas é muito difícil, sei lá, pegar um ônibus e ir até Gramado.
pegar um carro e ir até Gramado, porque fica ali se botando numa situação, ai, mas eu não posso, isso aí não é pra mim, isso é pra rico. Galera, eu não sou rico, tô longe ainda de ser rico. Eu quero ter uma vida com qualidade, eu quero poder estar em outros lugares, eu quero poder curtir com a minha família, mas pra isso eu tive que mudar meu mindset, mudar meu pensamento, mudar meu jeito de agir, e é por isso que eu tô aqui gravando pra vocês. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Se eu conseguir, vocês podem viajar, vocês podem conhecer outros países, vocês podem conhecer outros estados. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra despertar. Esse é o princípio do projeto da Wake, né? É desperte, significa isso, Wake, despertar. Desperte, não é porque você nasceu numa condição desfavorável que você não pode chegar a outros lugares. Você tá se limitando aqui, ó, no seu pensamento. Então, galera, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário. Tamo junto, valeu!